Entendeu? Então eu acho que é o inverso. Não é achados e perdidos. Talvez seja perdidos e achados. É por isso que está lá, disponível. Então, Lucas 15 será o texto da nossa reflexão nesta noite. Todo mundo encontrou aí Lucas 15? Vamos ficar em pé, por favor. Vamos ficar em pé para a gente orar. E nós vamos aí pedir a iluminação de Deus. Ele inspirou os homens para escrever a Bíblia, e nesta noite Ele vai nos iluminar. Inspiração e iluminação, e a mensagem chega ao nosso coração. Vamos orar. Grande Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite. Te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui. Tem gente que vem direto do trabalho, tem gente que vem de longe, de perto, tem gente que acabou de conectar nas redes sociais, tem gente que agora sintonizou a Rádio Ponte FM. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, nessa noite, mais uma vez, ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra seja um bálsamo, que seja derramada em nossa vida. E mais uma noite nós humildemente pedimos que o homem desapareça diante dos nossos olhos, e que pela fé a gente contemple o Rei da Glória agindo aqui neste lugar. Que o homem desapareça e que Jesus prevaleça e apareça pela fé diante dos nossos olhos. Nós te pedimos iluminação para lermos, compreendermos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas 15. Todo mundo está pronto aí? Lucas 15. Eu vou ler logo o versículo, e aí eu vou tecer um comentário aqui, tá bom? Vamos lá. Olha o que está em cima do texto. Diz assim, ó: Jesus recebe quem? Com essa frase aqui já daram para a gente dialogar hoje à noite, né? Jesus recebe pecadores. Verso 1: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem eram os publicanos, pecadores? Aqui eram os samaritanos, coletores de impostos, pobres, mulheres, prostitutas, adúlteros. Então eles se aproximavam de Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, verso 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Interessante como sempre tem o tal dos fariseus. Sempre tem aqueles que criticam. Sempre tem. A Bíblia diz que ao longo do seu ministério, Jesus ele gostava de contar parábolas. Parábolas para poder facilitar a compreensão do que ele estava falando. Parábola é uma história de Deus na linguagem humana. Jesus gostava de contar histórias para facilitar a compreensão dos seus ouvintes. E a Bíblia diz que aproximadamente uns 2 meses antes da crucifixão, Jesus estava comendo com pecadores e com publicanos. Jesus estava em uma casa. Jesus estava tendo um momento ali, tipo, batendo papo e se alimentando com essa turma. Só para você ter uma noção, no Oriente Médio, quando alguém comia com alguém, significava dizer que aquela pessoa estava recebendo aquela pessoa. Quando alguém comia com alguém, era uma demonstração de aceitação. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, a Bíblia está dizendo, em outras palavras, que Jesus estava aceitando, estava recebendo os publicanos e os pecadores. É interessante que, quando você olha para o ministério de Jesus, a grande surpresa é que Jesus sempre atraía a classe menos favorecida. Os enfermos se aproximavam de Jesus,
Os pobres se aproximavam de Jesus, os samaritanos se aproximavam de Jesus, as mulheres se aproximavam de Jesus, as pessoas menos favorecidas, aquelas que aparentemente não guardavam aquilo que os fariseus diziam que era tradição, essas pessoas se aproximavam de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ajudava os pobres, Jesus se compadecia do necessitado, Jesus curava o enfermo, Jesus visitava o órfão. Gente, eu fico observando que às vezes parece que a nossa pregação é diferente da pregação de Jesus. Você quer ver uma coisa? Você já imaginou entrando um mendigo na igreja? Ele já é tratado diferente. Se entra um bêbado, alguém alcoolizado na igreja, ele já é tratado diferente. Parece que o nosso evangelho é diferente do evangelho de Jesus. Jesus, ele tinha uma facilidade de se aproximar das pessoas, não importava quem eram as pessoas, não importava quem eram as pessoas. Agora, interessante que os escribas e fariseus, a Bíblia diz que eles se aproximavam de Jesus, porque Jesus estava sentado com publicano, com pecador, com prostituta, com adúltero. Aí os escribas e fariseus, eles se aproximam da hora. Como que pode? Jesus, ele está recebendo esse tipo de gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus odiava o pecado, mas ele amava o pecador. Amém? Então, olha para quem está do teu lado aí, olha para quem está do teu lado aí. Me ajuda a pregar agora, me ajuda a pregar. Toca na pessoa, até para ver se ela está viva. Se você não conhece a pessoa, fica só olhando para ela. Diz assim, ó, Jesus, fala no olho, Jesus odeia o teu pecado, mas ele ama você, seu pecador. Você está compreendendo a diferença aí? Jesus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Os fariseus acariciavam o pecado e odiavam o pecador. Olha só a diferença. E os fariseus, de acordo com a Bíblia, eles começaram a murmurar. Como é que pode? Jesus está sentado com publicanos e pecadores. Essa turma aqui eram espias enviados pelo Sinédrio. Para onde Jesus ia, eles iam atrás, eles estavam incomodados. Como é que pode? Esse homem aí dizendo que é o rabi, dizendo que é o mestre. A gente não se mistura com essa raça. A gente não se mistura com prostituta, com adúltero, com pobre, com necessitado. E esse homem dizendo que é o rabi dos rabis, ele está aí, não é possível. E eles começaram a criticar. E Jesus estava dentro da casa comendo com publicanos e pecadores, e eles ficaram lá fora. Ei, como é que pode? Está errado, está errado. Aí Jesus saiu da casa, se aproximou e perguntou: ei, o que está rolando aí, filho? Mas como é que pode? O senhor está dizendo que é rabi, está sentado com publicano, com pecador. Aí Jesus falou assim, ó, eu vou falar para vocês porque que eu estou com eles, mas para facilitar a compreensão de vocês, eu vou contar 3 histórias. Fechou? Aí eles falaram, ok, qual que é a primeira? Jesus falou assim, ó, no verso 3. Vamos dar uma olhadinha? Jesus começou a contar 3 histórias. A primeira: então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam. O que é que diz a Bíblia aí? Olha só, Jesus falou assim: eu vou contar uma história para vocês da ovelha perdida, para poder facilitar aqui a compreensão, para vocês entenderem porque eu estou lá com publicanos e com pecadores. Aí Jesus começou a contar a história da ovelha perdida. Só para você entender, naquela época o pastor, ele tinha, de acordo com a Bíblia, 100 ovelhas, que já era um grande rebanho, e todos os dias naquela época o pastor saía do aprisco e ele ia para o oásis. Era aproximadamente 3 a uns 4 quilômetros mais ou menos. Então todo dia o pastor saía do aprisco, pegava as 100 ovelhas e ele ia para o oásis. Saía do aprisco, passava pelo deserto, ia para o oásis, ficava lá um dia, depois ele voltava. E o que é interessante é que os pastores orientais, eles conheciam cada ovelha. Eles tratavam as ovelhas de maneira personalizada.
Aí quando alguém escuta a parábola da ovelha perdida, alguém diz assim, ó, bem, a ovelha perdida hoje, para a gente aplicar para a igreja, representa um irmão que um dia foi do rebanho e hoje está afastado. É uma aplicação interessante, mas é muito pequena, é uma aplicação minimizada. Existe um livro chamado Parábolas de Jesus, na página 190, no terceiro parágrafo, uma grande educadora cristã chamada Ellen White. Ela diz que a ovelha perdida representa todo o planeta Terra. As outras ovelhas representam os mundos não caídos. Ou seja, todo mundo aqui estava perdido até que o Supremo Pastor deixou os pastos verdejantes. Ele veio a esse deserto e ele nos resgatou para a glória do seu nome, amém? Então a gente só foi resgatado por causa de Jesus. Aí é interessante que, de acordo com a Bíblia, a ovelha na história de Jesus, ela estava perdida dentro ou fora do pasto ali, do aprisco. O que vocês acham? Ela se perdeu dentro de casa ou fora de casa? Então grava isso aí. Então a primeira história que Jesus contou foi de uma ovelha que estava perdida fora de casa. Aí os fariseus e escribas ouviram a história, ficaram calados, e Jesus falou assim, ó, terminou ainda não, filho, tem a segunda, verso 8, a dracma perdida. Então olha aqui no verso 8, aí Jesus mandou bala para cima aqui, ó, verso 8. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas perder uma? Dracmas são moedas, tá bom? Qual mulher que tendo 10 moedas perder uma não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a moeda que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, de acordo com a Bíblia, por um pecador que o quê? Se arrepende. Pensa agora comigo, deixa eu te explicar para facilitar a tua compreensão. No Oriente, as casas dos pobres eram casas que tinham apenas um único quarto, e esse quarto era sem janela, era um quarto escuro. Então, se uma moeda caísse, a penumbra tomava conta, e geralmente não era muito bem limpo ali aquele quarto, tinha muita poeira. Então, no caso da mulher, a Bíblia diz que a mulher teve que usar uma candeia, um tipo de iluminação, para ela procurar a dracma que ela tinha perdido, a moeda. A dracma era equivalente a um denário romano, traduzindo, equivalia a um dia de trabalho. Então, essa moeda é como se fosse o salário de um dia. E só para você entender mais ou menos como que funcionava, por que a mulher estava procurando tanto essa moeda, eu preciso explicar algumas coisas da época. Por exemplo, só para você ter uma ideia, quando o homem casava com a mulher, ele pagava para o pai da mulher o dote. Vocês lembram disso aí? Ele pagava o dote. Aí o pai, ele pegava as moedas e ele passava uma parte para a filha. As moedas eram como se fosse um seguro de vida. Se por acaso, as mulheres naquela época casavam com 12, com 13 anos, a partir da primeira menstruação. Tanto que a mãe de Jesus, ela tinha 13 anos mais ou menos, Maria. O José já era um coroa, Maria tinha 13 anos, entendeu? Então, para você ter uma ideia, como que funcionava? A menina recebia lá as moedas. Se por acaso o marido morresse na guerra, se por acaso o marido demorasse a voltar, estas moedas eram um seguro de vida. Era como ela tinha para se sustentar até ele voltar. Se ele morresse, 3 coisas iriam acontecer com aquela mulher, uma das 3. Primeira, ela tinha que voltar para casa para ela conseguir um parente resgatador, ou ela teria que pedir esmolas, mendigar, ou ela teria que se prostituir. Então, por isso que quando a mulher perdeu a moeda, a mulher, diz a Bíblia, procurou diligentemente. Porque eu podia estar perdendo a moeda assim, de qualquer jeito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A moeda estava perdida dentro ou fora de casa? E a ovelha estava perdida dentro ou fora de casa? E a moeda estava perdida dentro ou fora de casa? Então, a moeda era um valor, sim ou não? Falei para vocês que tinha um valor, né? Era um trabalho de um dia, ok? Deixa eu te dar uma aplicação aqui para nós, só para a gente pensar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que tem muita gente que, assim como aquela mulher, está perdendo o valor dentro de casa?
Ah, pastor, você está dizendo que o pessoal está perdendo o real. Não estou falando disso não. Eu estou te dizendo que existem pessoas que estão perdendo valores dentro de casa. Como assim, pastor? Respeito. É um valor que tem que se perdido dentro de casa. Domínio próprio. Tem marido que para falar com a mulher, para estar falando é com Satanás. Entendeu? Então tem muita gente perdendo o amor dentro de casa. Tem muita gente perdendo obediência, um valor dentro de casa. Tem muita gente, tem muito casal que está perdendo a comunicação, a mansidão, o carinho, a devoção, valores emocionais, valores espirituais. E é possível que nessa noite você está conectado em alguma rede social, ou através da rádio aí, Ponte FM 91,5, ou está aqui nesse auditório, está aqui no auditório do lado. É possível que tenha alguém, um homem aqui, ou uma mulher, ou um filho, ou um pai, que você veio aqui nessa noite para que você encontre o valor que você perdeu. Eu já falei para vocês, vou repetir. A gente conhece alguém, é dentro de casa. Você quer conhecer um homem? É dentro de casa. Quer conhecer uma mulher? É dentro de casa. Tem muitos lares que estão perdendo valores dentro de casa. E Deus trouxe aqui nessa noite para que esses valores sejam encontrados para a glória do nome do Senhor. Amém? Nenhum fracasso, aliás, nenhum sucesso justifica o fracasso na família. Não adianta você arrebentar lá fora e você se arrebentar lá dentro. Agora, de acordo com a Bíblia, a moeda estava perdida dentro ou fora de casa? Beleza, e a ovelha? E a moeda? Vamos gravar isso aqui, porque a história do filho pródigo depende disso aqui. De novo, a ovelhinha estava perdida dentro ou fora? E a moeda? Beleza, e a moeda? A moeda? Presta atenção na tela aí, viu? E a ovelha? Tá bom, e a moeda? E a ovelha? E a moeda? E a ovelha? E a moeda? Tá bom, e a moeda? Quem entendeu até agora, levanta a mão esquerda. Primeiro na mão você tem que saber qual é, né, filho? Presta atenção. Até agora Jesus contou quantas histórias? Beleza. Aí os escribas e fariseus, eles, tá bom, nós entendemos. Aí Jesus falou assim, ó, agora eu vou contar a última história. E é a história do filho pródigo. Aliás, é a história do filho perdido. Aliás, é a história dos filhos perdidos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu contei para vocês a história da ovelha que estava perdida fora, a história da moeda que estava perdida dentro, e agora eu vou contar a história de dois filhos. Um estava perdido fora e o outro também estava perdido dentro. Aí os escribas e fariseus, rapaz, esse negócio vai salvar para nós. Aí Jesus contou a história do filho pródigo. Eu quero dizer uma coisa, a Bíblia original, ela não tinha títulos. Tipo assim, ó, a história do filho pródigo, ou filho perdidos, ou Jesus recebe pecadores. Não tinha títulos na Bíblia original. Então eu posso dizer publicamente que os títulos que tem aí na Bíblia não são inspirados. Isso aí é um artifício que os editores da Bíblia, eles colocaram para facilitar a divisão bíblica. Ok? Tanto que capítulos e versículos, eles foram adicionados depois. Então eu poderia muito bem aqui, já que os títulos não são inspirados, foram adicionados depois, eu poderia muito bem colocar o nome da história, os filhos perdidos. Porque não é só o filho pródigo que estava perdido, o outro filho, vocês vão ver, também estava perdido. Agora, quando eu olho para as três histórias, algumas coisas me chamam a atenção. Vocês pararam para pensar que pelo menos nas duas que a gente leu, tem alguma coisa que foi perdida, tem alguém que vai atrás do que se perdeu, e na hora que encontra, diz a Bíblia, que tem alegria no céu. Quem percebeu nas duas histórias a mesma sequência? Tipo assim, ó, algo se perde, alguém vai atrás, acha e tem júbilo. Quem viu essa sequência? Mas sua mãe diga amém. Amém. Você percebeu uma outra coisa, o caráter pessoal do envolvimento. Tipo assim, ó, o pastor perdeu a ovelha, ele mandou alguém procurar a ovelha. Foi assim, gente? Quem foi procurar a ovelha? A mulher perdeu a moeda. Quem foi procurar a moeda?
Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que aqui não é para focalizar a ovelha. A história da ovelha perdida, às vezes a gente fica falando da ovelha. Não é a ovelha, é o pastor. A história da moeda perdida não é para focar a moeda, é a mulher. E a história do filho pródigo é para focar o pai. E quando eu olho isso para a Bíblia, eu vejo como Deus é. A Bíblia está me dizendo claramente assim, ó. O que a Bíblia está querendo me dizer nas três histórias? Quando alguém está perdido, o coração do pai se parte de tristeza. Mas quando perdido é achado, o coração do pai exulta em abundante alegria. Amém? Quantos aqui já perderam alguma coisa? Já perderam alguma coisa? Levanta a mão. Quem já perdeu a carteira? Quem já perdeu a aliança? Quem já perdeu o juízo? Eu já perdi um dos meus filhos no shopping. Esse que vocês estão vendo aqui na tela. Esse aqui é o que tem 16, mas é a idade que eu perdi. Ele tinha essa idade aí. No shopping Guatemi, em Fortaleza. Nós só tínhamos ele. Olha, você. Foi a primeira vez que eu saí sozinho com ele. A Rose sempre queria dominar. Sei não, olha aí. Eu dei um baixo. E a Rose é o seguinte, ela falou assim, ó, meu amor, você vai sair com o menino? E foi me dar toda uma orientação. Eu não sabia que para sair com o filho tinha toda uma cartilha para seguir. Eu sabia que tinha essa pressão toda. E ela começou a falar assim, papapá, você não pode fazer isso, não solta a mão do menino e tal, e olha pro menino, não sei o que, papapá. Eu quase que desisti, porque a pressão era tão grande que eu pensei, não, eu vou fazer uma faculdade primeiro, depois eu saio com ele. Porque... E aí ela falou, ó, você não pode soltar a mão do menino, o menino é muito pequeno, tem que pegar a mão do menino e tal, é muito pequeno, não solta a mão do menino e tal, anda de mão dada com o menino. Bom, entendi. Aí quando eu vou saindo assim, ela falou, meu amor, olha o que eu imaginei, Deus abençoe, né? Te amo. Aí meu amor, quando eu olhei, ela falou, não solta a mão do menino não. Beleza. Aí eu fui pro shopping Guatemi, Fortaleza. Aí eu tô andando com o menino, um lado e pro outro, papá, ele ali do meu lado, e eu com o outro, né? E tal, vamos aqui. Aí até que eu passei numa loja de esportes, e aí eu vi uma camisa, um lançamento e tal, da seleção do Ceará. Aí quando eu vi lá a camisa, eu entrei, né? Falei, deixa eu perguntar como é que tá essa camisa aqui, patrocinador novo e tal. Aí eu tô olhando, aí eu tive que usar duas mãos para poder pegar a camisa, né? E olhar, e provar, e não sei o que, papapá. Aí quando eu estava movimentando para um lado, para o outro, aí eu olhei para minha mão, estava faltando outra mão. Falei, gente, cadê o menino? Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, o menino desapareceu. Aí eu fiquei olhando assim para o lado e falei, meu Deus do céu, cadê o menino? Aí eu lembrei da voz. Exato, mano, menino, exato, mano, menino. Aí eu fiquei pensando, aquela mulher jogou foi uma praga, gente. Não é possível. Praga pega. Falei, não é possível. Aí o vendedor chegou, falei, não, está precisando de alguma coisa e tal. Eu falei, eu estou precisando, é do menino. Você não chegou, não. Aí bateu aquele desespero. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi o menino. Eu sou desbravador e eu sei o que fazer quando está perdido. Tem até um acrósticozinho, eu sei que eu digo. Mas isso aí não vale quando é teu filho perdido. Então eu bateu logo aquele desespero. Quando eu saí da loja assim, aquela multidão de gente passando por um lado e passando por outra multidão. Aí eu fiquei pensando, e agora o que é que eu vou fazer? Dei uma olhada na loja, olhei toda a loja, o menino está dentro da loja, então eu vou refazer o caminho que eu fiz, e eu vou refazendo o caminho. Possivelmente o menino, ele deve ter visto uma loja de brinquedo, e uma boneca deve ter chamado ele depois, ó. Depois passa aqui, né? Então, como os brinquedos trabalham com o consciente e o subconsciente, já são projetados, né, para poder encantar os olhos das crianças, eu voltei e vou buscando, e o tempo passando, o tempo passando, o tempo passando, e a voz no meu ouvido, olha, solta a mão do menino, solta a mão do menino. E eu fiquei desesperado. E o tempo demorou. Até que no áudio do shopping, eu ouvi assim, ó, atenção, senhor pastor Rafael, seu filho está perdido. Aí eu parei assim, deu aquele alívio, mas ao mesmo tempo, tipo assim, porque eu era pastor, o cidadão fez questão de falar. Entendeu? Tipo assim, atenção, pastor Rafael, seu filho está perdido. Porque na cabeça do povo, o pastor não pode errar.
Tem muita gente que pensa que eu chego, deixo minhas asas aqui do lado, e quando termina eu pego as asas e vou pro céu, volto à meia-noite. Tem gente que acha que não erra, não é ser humano, entendeu? E aí o camarada, pastor Rafael, seu filho está perdido. E eu só assim, andando e falei assim, eu fico pensando, por que não diz onde é que ele está, filho de Deus? Eu indo lá, para eu poder parar com esse áudio. Aí, sabe quando o camarada fica falando, pastor Rafael, seu filho, e sabe quando você está andando assim, ó, e parece que está todo mundo olhando para você? Mas ninguém me conhecia, mas parece que está todo mundo olhando para você. Você deu uma ideia? Eu mudei até a forma de andar. Na hora que eu falei assim, ó, pastor Rafael, eu comecei a andar assim. E assim, ó, esse pastor é vacilão demais, mano. Pelo amor de Deus, hein, gente? Eu mudei logo a forma. E aí, eu fiquei imaginando o camarada na praça de alimentação, às vezes criticando a igreja e tal, e deve ter se aproveitado do momento, né? E o cara, pastor Rafael, seu filho está perdido. Sabe o que eu imaginei? Eu imaginei o camarada tomando um sorvete, batendo papo com a mulher, falando aí, ó, tá vendo aí? É o que eu vou te falar. O filho do pastor está perdido. Imagina a igreja dele, como é que tá. Se o filho dele está, a igreja desse homem desandou. Entendeu? Até que o camarada falou, seu filho se encontra em tal lugar. Aí eu fui lá. Aí eu fiquei pensando, né, meu Deus, quando eu chegar lá, quem que vai estar lá com ele? Ele vai estar chorando, como ele vai estar e tal. E aí quando eu o vi de longe, ele não estava chorando. Aí já me deu uma tranquilidade. Fiquei tranquilo. Aí eu pensei, o que é que eu vou dizer? Eu não vou chegar a dizer que eu sou o pai, não. A verdade é progressiva. Eu vou falar que eu sou da família. Quem é você? Sou da família, sou da família. Se precisar de algo mais específico, uma exegese e tudo, aí eu vou lá dizer que sou da família e tal. E sou o pai. Aí quando eu chegou eu já estava preparado. Ó, sou da família aqui e tal, pode deixar comigo aqui, vou levar para o responsável e tal. Mas tá tudo certo, o responsável era eu ia levar para mim mesmo. E aí eu estava mentindo, aí eu peguei, quando eu estou me aproximando, aí o menino ele estava só assim, ó, olhando assim. Aí ele fez só assim, ó, papai! Eu falei, ô meu filho, tudo bom? Aí o segurança olhando para mim, eu abracei, que lindo, né? E aí, vamos brincar de esconde-esconde? O camarada ficou olhando para mim. Aí quando eu ia saindo, falou, moço, Leone, vê se segura a mão desse menino aí para ver. Eu falei, meu Deus, o espírito da minha mulher está nesse homem. É incrível. Quando você perde, gente, eu não sei se alguém já passou por algo parecido assim. Dá um desespero, o coração fica na mão. Mas a felicidade quando encontra, rapaz, Deus é assim, entendeu? Quando tem alguém que está perdido, quando tem alguém que está fora, assim, ó, do arraial, Deus, ele fica com o coração na mão. É isso que a Bíblia está dizendo. Tipo assim, ó, Deus, ele não fica satisfeito, mas a Bíblia está dizendo aqui que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Amém, gente? Amém. Outra coisa que eu aprendo aqui nas 3 histórias é que aqui são 3 grupos de pessoas. Dá para você sacar aí comigo? Vamos lá, 3 grupos de pessoas. Por exemplo, vamos lá, a ovelha sabia que estava perdida? Sabia ou não? Sabia não? Quem já viu uma ovelha? Levanta a mão aí. Como é que a ovelha faz? Vamos lá no 3? 1, 2, 3 e... Não, eu falo a ovelha com saúde, né? Saudável. Vamos lá, como é que a ovelha faz? 1, 2, 3 e... Quando uma ovelha faz isso, você acha que a outra não responde também, não? Você pode ver, é assim, entendeu? Então, na hora que uma ovelha faz isso aí, e ela não escuta as outras, tu acha que ela não sabe que está perdida? Ela não sabe como voltar. Então, ó, existem pessoas que, semelhante à ovelha, sabem que estão perdidas, mas não sabem o caminho de volta. Precisam de ajuda. Tem gente que possivelmente está nos ouvindo agora na Rádio Ponte, que está perdida. Tem pessoas que estão perdidas e não sabem como voltar.
Mas também existem pessoas semelhantes à moeda. A moeda sabia que estava perdida? Sabia como voltar? Pois eu vou te dizer que existem pessoas que estão alienadas de Deus. Existem pessoas que estão inconscientes. Existem pessoas que não têm noção do grau de perdição. Tem gente que não tem noção da distância que está de Deus. A pessoa está alienada e por isso não sente nenhum tipo de vontade de se envolver com as coisas de Deus. Ela não tem noção do estado que ela está, por isso ela não tem noção nenhuma de saber como voltar. A moeda. Só que a Bíblia diz que tem um filho pródigo. Você acha que o filho sabia que estava perdido, sim ou não? Sabia. Sabia o caminho de volta, sim ou não? Sabia. Então eu estou vendo 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, gente que está perdida, sabe que está perdida, mas não sabe como voltar. Tem gente que não tem noção do grau de perdição e por isso não está nem aí para voltar. E tem gente que sabe que está perdido, sabe que está perdida. Existem pessoas, existem indivíduos, eles sabem do grau de perdição e eles sabem o caminho de volta. E geralmente o caminho de volta é o mesmo que você saiu. E eu espero em nome de Jesus que pessoas nesta noite sejam reencontradas para a honra e glória de Deus. Amém? Para a gente finalizar, vamos para a história do filho pródigo, para tirar as lições. Vamos lá para a história do filho pródigo. Eu vou te dizer uma coisa, essa é a história mais longa da Bíblia, né? É a mais conhecida, é a mais amada, é a mais citada, porém é a menos compreendida. Ellen White diz que uma grande educadora cristã, Ellen White, pode ler muito porque ela escreve Mensagem aos Jovens, página 408. Ela diz que a lição do pródigo foi dada para ensino dos jovens. Então vamos lá, Lucas 15, verso 11. Continuou, certo homem tinha quantos filhos? 2. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que lhe cabe. Presta atenção agora. E ele lhes, está no plural, lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais novo, o pródigo, né, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, ali dissipou todos os seus bens, vivendo como? Diz a Bíblia aí? Dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a uns cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com a fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Foi o teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, prostitutas no caso, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido. E o que é que diz a Bíblia? Deixa a tua Bíblia aberta, e eu queria agora dar alguns comentários aqui para a gente tirar algumas lições, e aí a gente para a parte final. A Bíblia diz que o pai, ele tinha quantos filhos? 2 filhos. Na história do filho pródigo, a Bíblia diz que o pai tinha 2 filhos, diz a palavra de Deus. O filho mais velho, ele representava na história o povo judeu. O mais novo
representava na história os gentios. E de acordo com o versículo 12, a Bíblia diz que o mais novo, ele pediu a herança ao pai. E ele falou assim: ó, pai, eu quero a parte dos bens que lhe pertencem. Só para você ficar sabendo, naquela época, de acordo com o livro de Deuteronômio, ele até tinha direito à herança, mas ele só tinha direito quando o pai morresse. Qual que era o problema do filho pródigo? O problema é que o pai dele estava demorando a morrer. Esse era o problema. Então ele falou assim: ó, pai, eu tenho que fazer um pedido. Não tem como o senhor morrer mais cedo, não. Então assim, em outras palavras, ele está dizendo assim: ó, pai, eu quero que o senhor morra. Se fosse hoje, teu filho chegando para você: pai, vem cá, pai, fala o seguinte, morre. O seu filho continuava com todos os dentes? Ele viola eles. Gente, imagina, naquela época era cultura, na tradição do Oriente Médio, se um filho falasse isso, na hora o pai iria expulsá-lo da instituição familiar e ele apanharia na hora, golpes físicos. Só que a Bíblia diz que o filho pediu a herança, e o que é que o pai fez? O que é que o pai fez? O que é que o pai fez? Detalhe, mas quantos pediram? E quantos receberam? Então olha para quem está ao teu lado, isso aqui é importante. Olha para quem está ao teu lado, toca para ver se a pessoa está viva. Diz assim, ó, se liga aí, diz, se liga aí. Um pediu e os dois receberam. Aí por que ele queria? Porque ele queria viver longe do pai. Na cabeça do filho pródigo, ele estava preso e ele queria liberdade. Gente, é incrível como hoje muita gente sai da igreja, sabe por quê? Porque tipo assim, ó, eu quero liberdade. Gente, liberdade nós temos diante da palavra de Deus. Liberdade nós temos na igreja. Na igreja nós estamos libertos dos vícios. Na igreja nós estamos libertos do cigarro. Na igreja nós estamos libertos das bebidas alcoólicas. Tem muita gente aí morrendo por causa disso. Na igreja nós estamos libertos da prostituição. Aqui diante da palavra é que nós somos livres no nome de Jesus, amém? Agora, deixa eu te dizer uma coisa: tudo que Deus fala para tu não fazer, filho de Deus, não faz, porque é ruim. Tudo que Deus fala assim, ó, filho, não faz não, é porque é ruim. Agora, o filho pediu: pai, eu quero ir embora, aqui está um saco, eu não aguento mais, eu estou preso, eu quero sumir daqui, o senhor está vivendo demais, morre, me dá logo a minha parte, partiu, eu vou embora. Interessante que o pai entregou quem pediu, sim ou não? Sim ou não? Eu vou te dizer uma coisa: Deus respeita as nossas escolhas. Tipo assim, ó, Deus poderia muito bem ter impedido de Adão e Eva terem pecado, mas aí todos os anjos iriam acusar que Deus estava forçando a barra e que Deus deveria ter criado robôs em vez de ser humano. Então assim, ó, se tem alguém que nessa noite: pastor, eu estou afim de viver uma vida desregrada, relação sexual com todo mundo, aí daqui a pouco vai pegar AIDS. Ah, Deus, por que Deus não me impediu? Ele não vai impedir, você vai pegar. Ah, eu quero agora me matar, eu vou numa ponte e eu vou pular, mas na hora que eu pular, eu vou cair para cima. Não vai cair para cima não, você vai cair para baixo. Existe uma lei da gravidade. Ah, eu quero beber muito aqui e daqui a pouco eu vou ter cirrose. Deus me cura. Você tem cirrose, você quis. O cigarro hoje é um grande responsável pelo câncer. Tem gente que fuma. Ai, Deus agora vai livrar você do câncer. Não vai não, filho. Deixa eu te dizer uma coisa: existe uma diferença entre consequência e carregar a cruz. Ok? Vou te explicar agora. Tem às vezes irmã que cai em oração: pastor, ora por mim, meu marido é uma cruz, tem que suportar essa cruz. Mas seu marido não é cruz não. Quer ver uma coisa? Quantas cruzes tinha no Monte do Calvário? Uma. O que é uma cruz? Carregar a cruz é quando tu não merece. E quando tu merece, é consequência. Por exemplo, os dois ladrões mereciam estar ali, estava na consequência os dois. Jesus merecia estar ali, então ele estava carregando uma cruz que não era dele. Ah, pastor, meu marido é uma cruz. Não é cruz não. Você casou com quem foi que escolheu?
para casar com ele? Foi você? Então a consequência é sua, filho. Suportai-vos uns aos outros, diz a Bíblia, inclusive você e o seu marido. Ah, meu Deus, é uma cruz. Sim, mas não foi tu que escolheu. Entendeu? A pessoa escolhe, quer que eu, Senhor, interceder. Meu filho, Deus respeita as nossas escolhas. Você não pode chamar de destino aquilo que é consequência da tua escolha. Bom, hoje eu sou resultado da escolha que eu fiz ontem, e amanhã eu serei resultado da escolha que eu faço hoje. Por isso trava essa frase: tu é livre para escolher, mas tu vai ser prisioneiro das consequências. Não tem como tu plantar uva e tu interceder: meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te peço uma manga nesta hora, meu Deus, manga, manga, manga. Não vai ter manga, porque Deus, ele respeita as nossas escolhas. E aí o ser humano, em busca de euforia, há uma diferença entre euforia e felicidade. Euforia é quando vem de fora para dentro, felicidade é de dentro para fora. Aí o ser humano quer euforia, aí vai para uma festa rave, vai para uma balada e tal, sempre acaba, filho. A única felicidade que não acaba é quando Jesus está no coração do ser humano. Quando Jesus está no coração, o mundo está desabando e nós estamos em paz. Entendeu? Aí o que me chama a atenção aqui na história da Bíblia, verso 13, ele partiu para uma terra distante. Eu imagino que ele pegou o camelo 4.0, a Iberbe nas 4 patas, e ele foi para uma terra distante, diz a Bíblia, e ele foi viver dissolutamente. Verso 14 diz que ele consumiu tudo que tinha. Geralmente é assim, né? Longe de Deus a gente se arrebenta todo. Aí verso 15 diz que ele foi, se agregou um cidadão daquela terra, e este mandou para os seus campos, e ele foi conviver com os, naquela época, porcos. Quem convivia com os porcos era algo humilhante. Jesus queria mostrar que o filho aqui estava na rabeira da cadeia alimentar. Tipo assim, ó, quando Jesus contou a história e falou em porcos, os fariseus falavam: vixe, se quebrou. Na cabeça deles, tipo assim, ó, o menino tinha se arrebentado. E eu vou te dizer uma coisa: a consequência do pecado é miséria, é fracasso e é solidão. Ah, pastor, eu estou em pecado, mas eu não tenho. Mas a hora vai chegar, filho. Não tem como. Aliás, a Bíblia diz assim, ó: o salário do pecado é o que, gente? Ó, os amigos desse rapaz aqui duraram enquanto ele tinha dinheiro. Só que o versículo 17 diz assim, ó: então, caindo em si. Vamos falar? Então o quê? Mais forte. Então, caindo em si. Tem uma frase de um pastor que eu admiro, a mim rodou o nome dele. Ele fala assim, ó: todo abandono de Deus é um ato de insanidade. Ou seja, se o jovem caiu em si, quando ele saiu da casa do pai, o menino está fora de si. E eu vou dizer uma coisa: hoje, quem vive longe de Deus não está muito bem no juízo, não. Quem está longe de Deus não está em si, não é possível. E a psicologia diz que a maior queda do ser humano é quando ele cai em si, é quando ele se toca. E Deus é tão bom que às vezes Deus permite algumas pessoas caírem, se quebrarem, para poder entender qual o propósito que ele tem para a sua vida. E Charles Spurgeon, um grande pregador, ele falou assim, ó: geralmente quando Deus quer fazer um grande homem, primeiro ele o quebra em pedaços. Aí o verso 18, ele falou assim, ó: levantar-me-ei, eu vou ter com o meu pai. Deixa eu te dizer uma coisa: o jovem falou assim, ó: me quebrei toda, a casa caiu, desabou tudo, e eu agora, eu vou voltar para casa. Por quê? Porque o caminho de volta é o mesmo que sair. Aí ele toma a decisão: eu vou voltar para casa. Aqui tem uma ação, gente. Então assim, ó, quem está fora da igreja, quem está fora dos braços de Jesus, tem que fazer o que essa menina aqui fez, ó: eu vou tomar a decisão, eu sei que quando eu voltar para casa eu vou passar vergonha, a galera vai tirar onda de mim, todo mundo vai dizer: tá vendo? Se quebrou, vai de novo, não é bom, vai de novo, miserável. Ele sai um discurso. Aí diz o verso 20, acompanha comigo agora. O verso 20 é bom que você leia aí, porque eu vou te dizer um segredinho que tem nesse texto. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou. O que diz a Bíblia? O pai estava esperando o filho. Por que o pai não foi atrás? Por que o pastor foi atrás da ovelha? Porque a ovelha não tem a liberdade e vontade que o ser humano tem.
Por que a mulher ela foi atrás da moeda? Porque a mulher não tem vontade nem liberdade. Por que o pai não foi atrás? Porque o pai respeitou a vontade e a liberdade, o livre-arbítrio. Então, tipo assim, se você quer viver longe de Deus, Deus respeita, mas Ele está de braços abertos. Agora, o que a Bíblia me diz aqui é que a Bíblia diz que o pai correu, abraçou e fez o quê? Isso aqui é interessante. Naquela época, um homem nessa idade, ele não corria. Já até falei isso para vocês. Geralmente as mulheres corriam, as crianças, os rapazes. Mas ele jamais levantaria lá a túnica dele, deixava as pernas nuas, assim como eles falavam, e ele iria passar essa humilhação. O homem não faria isso. Se esse homem corresse, na hora ele iria chamar a atenção. Agora, olha o que o pai fez. Olha que lindo. Naquela época tinha a casa, o terraço que era grande, os trabalhadores ficavam ali, e lá na frente tinha um portal de entrada da fazenda. Ok? Então o filho tinha que chegar no portal, passar pelos trabalhadores e chegar na casa onde o pai estava esperando. Só que se o filho chegasse do portal até a casa, até ele passar pelos trabalhadores, menino, mas ele ia levar um caldo tão grande, mas ele ia apanhar tanto, porque naquela época o regime era patriarcal. A galera estava revoltada com o filho pródigo. Ninguém admitia. Como é que pode esse menino aí irresponsável, esse menino tem que apanhar. Eles não entenderam porque, de acordo com a história de Jesus, por que o pai não pediu dinheiro. Você quer dinheiro? Beleza, daqui um pedaço de pau aqui, que eu vou dar aqui o dinheiro que ele quer aqui. A galera não entendeu porque o pai deu. Agora, por que o pai correu? Saca isso aqui, Se o pai não corre, o filho ia chegar no portão, e quando ele começasse a andar no meio dos trabalhadores, a galera ia, Na hora que o filho chegou, o pai o avistou, e a Bíblia diz que o pai, e começou a correr. Na hora que o pai começa a correr, em vez da galera olhar para o filho próximo, a galera olha para o pai. O pai chama a atenção. Aí todo mundo, rapaz, o que é isso? E tal. Aí daqui a pouco, o vagabundo chegou. Aí o pai abraçou. Por isso que o texto dá a sequência. Correndo, abraçou e beijou. Porque se ele não faz isso, a galera pegava o menino. Aí o verso 24, vai para a parte final, diz que ele começa a ensaiar: pai, eu quero ser um trabalhador, eu sou teu filho. E naquela época era assim, vacilou, os rabinos ensinavam: vacilou, não tem negócio de estar pedindo perdão, não, é para pagar. Então na cabeça da galera é assim, vacilou, menino, vai trabalhar, vagabundo, viu, para pagar o dinheiro de volta? Viu, filho? Você tem que pegar o dinheiro de volta. Por isso que ele chega: pai, eu vou trabalhar. Só que o pai, ele quebra tudo. Ele diz assim: não, espera aí, traz a melhor o quê? Roupa. A melhor roupa daquela época era do pai. O pai falou assim: traz a minha roupa, coloca nele. A minha justiça, coloca nele. Traz um anel, autoridade. Esse menino é da família. E outra coisa, coloca a sandália nos pés aí, para poder botar esse menino no caminho correto. E o pai falou assim: traz o novilho aí, o bezerro cevado. Gente, naquela época não comia carne em todas as refeições, porque carne era cara. Inclusive o novilho cevado era a refeição mais cara que eles tinham. E o pai falou assim: ei, manda matar o novilho cevado e traz. Novilho cevado só era assim, morto quando fosse uma festa especial. Na cabeça do pai, esse menino aqui era um convidado, um hóspede de honra. Aí quando o menino começou a confessar: pai, me desculpa, pai, foi mal, eu errei. E o pai perdoando, o pai perdoando, e o pai perdoando. E para finalizar, se essa história terminasse aqui, os fariseus iam olhar e falar: rapaz, que história. Aí Jesus falou assim: deixa eu falar um negócio para vocês. O filho mais velho estava no campo. Quando o filho mais velho chegou, ele começou, diz a Bíblia,
Começou a reclamar. Como é que pode, pai? Esse teu filho aí, estava se envolvendo com prostituta, pai. Como é que o senhor está matando bezerro? Nunca houve uma festa desse tamanho aqui. E o senhor está perdoando esse bandido safado, rapaz. Se envolver com prostituta, pai. Pergunta da noite. Como é que ele sabia que o irmão dele estava se envolvendo com prostituta? Se naquela época não tinha correio, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone. Como é que ele fala como uma testemunha ocular? Só tem uma explicação. Ele se envolvia com as mesmas prostitutas. Só tinha uma diferença entre os dois. O mais novo, todo mundo sabia. O mais velho, ninguém sabia. O filho mais velho representa pecados secretos. O filho mais novo representa os pecados públicos. Por isso que quando você olha para a Bíblia, Jesus contou a história da ovelha e contou a história lá da moeda. A ovelhinha representando os pecadores e publicanos, a moeda representando os escribas e fariseus. Os dois filhos representavam pecados públicos e pecados secretos. Aí Deus estava dizendo assim, meus queridos fariseus, vocês estão reclamando que eu estou comendo com um pecador, um publicano, vocês estão reclamando? Beleza. E esses dois filhos, que um tinha pecado público, como aquela prostituta, aquele camarada ali, todo mundo com pecado público, e o problema é que o outro filho tinha pecados secretos. Eu imagino a cara dos fariseus. O bicho pegou. Vamos embora, gente. Para que pode falar com um homem uma hora dessa? Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Quando eu olho aqui para a Bíblia, na história, o mais novo, ele começa a parábola fora de casa. Ele vai para uma terra distante. Só que a parábola está terminando e o filho começou fora e terminou dentro. Mas o filho mais velho começou dentro e está terminando fora. Se tu olhar, é incrível. Quando a Bíblia fala dos dois filhos, é incrível como o pai queria salvar os dois filhos. O filho que estava longe, quando voltou, o pai o abraçou. E o filho que estava dentro de casa, com pecado secreto, com a vida toda enrolada, ficava falando do pecado dos outros, mas ele tinha pecados ocultos. O pai falou assim, filho, aqui tem espaço para você também. Entra na festa. Mas para entrar na festa ele tinha que confessar os pecados. A pergunta é: será que o filho mais velho entrou na festa? A Bíblia não diz. Sabe por que a Bíblia não diz? Porque Jesus estava contando a história dos escribas e fariseus. Aí no final da história Jesus falou assim, então escribas e fariseus, o mais novo, ele estava lá dentro da festa, e os publicanos e pecadores estavam dentro da casa comendo, lembra? Aí Jesus falou assim, e o mais velho, a pergunta é: vai entrar ou não na festa? Aí Jesus olhou para os escribas e fariseus, e aí? Entra ou não entra? E assim termina a palavra. É possível que nessa noite nós tenhamos dois grupos também. É possível que nessa noite tem alguém que está aqui nos ouvindo, pela rádio, pelo auditório, aqui em nós, que sua vida fosse projetada em um telão, você seria a maior vergonha. Talvez tenha alguém aqui que você devolve o dízimo. Você é um santo, uma santa. É possível que tenha alguém aqui que teu pai não te conhece, não. O teu pai acha que te conhece. É possível que tenha aqui alguém que a tua mulher não tem noção quem é você, não tem noção. É possível que tenha alguém aqui que o teu marido ele jamais imaginou que você fosse o que você é. Todo pecado secreto é um escândalo no céu, é um barulho no céu. Sabe qual é a mensagem de Deus para nós, para mim, para você nessa noite? A gente tem que tirar a máscara.
E a gente tem que entrar para a festa e viver na presença de Jesus. Mas é possível que tenha aqui algum filho que está distante. E aí, a Bíblia diz que tem que cair sim. Tem que se tocar, entendeu? Você rapaz, quer saber? Eu estou distante, ok? Eu estou distante, eu entendi. Só que a Bíblia diz que o filho, quando ele entendeu, ele tomou uma ação, tomou uma decisão. Estou perdido, estou mal, estou distante, mas beleza, não é só reconhecer que estou distante. Primeiro, eu reconheço. Primeiro ponto, ontem, reconheço. Estou distante. Mas segundo, Jesus está de braços abertos me chamando. Então, Jesus, estou aqui, perdido, mas nós vamos dar um jeito nisso aqui. Muda minha vida. Estou voltando para os braços de Jesus. E aí toma a decisão de voltar. E participa da festa. Deixa eu te dizer uma coisa, amanhã à noite vai ser a última noite. Nós vamos ter uma festa aqui, irmãos. Mas a festa vai ser grande. E várias pessoas vão entregar a vida ao Senhor Jesus amanhã à noite, amém? Então vamos ter batismo. Menina, amanhã, aqui eu te dizer, amanhã vai ser grande a festa. Só que a pergunta é: e você vai participar da festa? E você que ainda precisa tomar a decisão de ser batizado, que precisa tomar a decisão de ser rebatizado, regularizar logo essa vida e voltar para os braços de Jesus. A Bíblia diz que quando uma pessoa é batizada, ela recebe perdão dos pecados, ela recebe o poder do Espírito Santo e ela proporciona alegria no céu. A Bíblia diz assim, ó, alegria no céu quando um pecador o quê? Ali era uma história na Bíblia, mas a sua história pode ser real. Ali era uma parábola, mas a sua história é real. Você tomando a decisão de voltar para os braços de Jesus, ser batizado à meia-noite, você precisa voltar para os braços de Jesus, fazer logo a ação como aquele filho tomou. Você entra aqui nessas águas e na hora que você for mergulhar, diz Paulo, se é mergulhado é assim, ó, o velho homem, a velha mulher, e na hora que levantar será uma nova pessoa para a honra e glória de Deus. Quem tem câncer precisa de quimioterapia. Quem tem diabetes precisa de insulina. E quem tem pecado precisa do sangue do Cordeiro. E é aqui o caminho. Eu fui batizado. Quem conhece a minha história sabe que eu fui rebatizado. Eu saí dos caminhos do Senhor. Eu voltei para os caminhos do Senhor. E hoje Deus está aqui me usando para falar para o teu coração, para você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, para que você seja batizado em nome de Jesus. Porque aquele que crê e for o quê? Será o quê, gente? É em nome de Jesus, amém? Amanhã à noite o convite de Jesus é o seguinte: tem alguém aqui nessa noite, que está aqui nesse auditório, lá atrás, ou está aqui na lateral, você gostaria de dizer assim, ó, pastor, quer saber de uma coisa? O jovem tomou uma ação, uma decisão, levantou e foi. Meu pastor, amanhã vou definir minha vida. Amanhã eu quero ser batizado em nome de Jesus. E amanhã eu vou ter o privilégio de estar ali no tanque, batizando também. E eu quero ter a honra de batizar você. Será que tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer assim, ó, pastor, quer saber esse negócio de quando não presta, a gente quer logo. Mas quando é coisa boa, a gente fica tirando, agora não, papapá e tal. A Bíblia diz assim, ó, hoje quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer assim, ó, pastor, ora por mim, que amanhã a festa é nossa. E eu estarei entregando a minha vida a Jesus amanhã e serei batizado na honra e glória de Deus. Tem alguém que gostaria de se unir aos que serão batizados amanhã? Levante sua mão. Tem alguém aqui nessa noite? Deus abençoe. Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui nessa noite? Tipo assim, ó, pastor, amanhã, em nome de Jesus. Aí você vai receber orientação. Aí nós vamos correr agora na sua casa, vamos ver o que é que falta. Amanhã a festa é sua. Só que a Bíblia diz assim, ó, a alegria no céu, quando o quê? O pecado se arrepende. Vem cá, Rose, por gentileza. Pode pegar aqui o microfone. Existe mais alguém? Além de mim, mais alguém? Pastor, amanhã eu quero ser batizado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vê para mim se tem alguém, pastor Thiago, do lado de fora, que eu vou orar para você também, que vai do lado de fora. Tem mais alguém que gostaria de dizer assim, ó, pastor, eu vou batizar amanhã em nome de Jesus. É isso mesmo. Coisa boa, a gente tem que antecipar e não adiar. É possível que você vai rodando na vida. Não, você acertar, ué. E amanhã nós vamos fazer a festa em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vem aqui na frente, vem cá para a gente orar aqui. Você que levantou a mão, pode vir aqui na frente em nome de Jesus.
Louvado seja o nome de Deus. Pode vir cá em nome de Jesus. Pode vir. Vamos receber uma salva de palmas aí em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir, pode vir. Tem alguém aí na lateral? Pode vir em nome de Jesus. Aquilo que é bom a gente não deixa para amanhã. A gente antecipa e amanhã vai ser festa. A decisão é hoje.